Olá, eu sou a professora Anne e na aula de hoje nós vamos conversar o que não devemos fazer no momento de escrever o nosso texto dissertativo argumentativo. Nas nossas aulas anteriores, nós conversávamos o que fazer para construir um bom texto dissertativo argumentativo. Na nossa conversa de hoje, nós vamos fazer justamente o contrário. O que devemos evitar no momento de escrever um texto dissertativo argumentativo? Quais são as armadilhas que a escrita pode nos apresentar? Então, são esses aspectos que nós iremos conversar agora. Primeiramente, nós devemos evitar a redundância. Mas o que é essa redundância? Como assim um texto pode ser redundante? Primeiramente, todo mundo sabe que eu não posso escrever expressões eu acho, na minha opinião, de acordo com o que penso, dentro de um texto dissertativo. Por quê? Porque se você formula uma tese, a tese, obviamente, que é sua. Não é da sua mãe, da sua avó, do seu tio ou do seu papagaio. A tese é sua. Por isso, essas expressões são completamente abomináveis. E essa redundância é justamente isso. É uma repetição completamente desnecessária de termos. E essa repetição acaba interferindo na clareza da mensagem. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo. Claro que você só pode subir para cima e descer para baixo. Para que ser redundante? Mas, professora, como isso aparece no meu texto? Vamos nos atentar ao exemplo. Um dos candidatos apresentou seus projetos para o futuro e um deles era a criação de novos empregos enquanto estivesse à frente da prefeitura municipal. Vamos lá. Eu consigo fazer um projeto para o meu passado? Eu consigo voltar e mudar o meu passado? Não. Se eu pudesse, até seria bacana, mas eu não consigo. Então, os meus projetos, obviamente, que são para o futuro. Se eu crio algo, será que eu consigo criar algo velho? Não, eu crio sempre algo novo. Por isso, criação de novos empregos é redundante. O correto seria criação de empregos. Prefeitura municipal. Será que existe alguma prefeitura estadual e eu não estou sabendo? Por isso, esse período deveria vir da seguinte forma. Um dos candidatos apresentou seus projetos e um deles era a criação de empregos enquanto estivesse à frente da prefeitura. Assim, o texto não ficaria redundante. Nós também devemos evitar a ambiguidade. Ambiguidade é um aspecto que confere duplo sentido ao meu discurso, aquilo que eu profiro. Como, por exemplo, Carlos pegou o ônibus correndo. Mas aí surge a dúvida. Quem é que estava correndo? Carlos ou o ônibus? Por isso, é preciso estar atento e reescrever essa oração para que não surja nenhuma dúvida no momento da interpretação. Carlos pegou o ônibus, o qual estava em alta velocidade. Sendo assim, eu reescrevo e percebo que não era Carlos que corria, era o ônibus que estava em alta velocidade. Eu também preciso evitar aquilo que nós chamamos de eco. O que é esse eco? É o emprego de termos que são sonoramente parecidos. Ou seja, esses aspectos sonoros são semelhantes dentro de um determinado contexto. Como, por exemplo, atualmente, as pessoas geralmente são influenciadas pelos meios de comunicação de forma contundente. Ente. Parece um eco, Parece uma reverberação. Então, eu preciso evitar isso dentro do meu texto. Eu preciso evitar esse eco, essas rimas dentro da minha oração, dentro do meu período. Por isso, eu preciso reescrever. E assim, reescrevendo esse exemplo, nós teríamos, atualmente, as pessoas, de modo geral e de forma efetiva, são influenciadas pelos meios de comunicação. Percebam que eu reescrevi, mas mantive a mesma ideia. E por último, eu preciso fugir da falácia.
tá? O que é essa falácia, queridos? É uma forma bonitinha de dizer mentira. Falácia significa enganador, ilusório. Todas as vezes que eu coloco um raciocínio errado ou mentiroso dentro do meu texto, eu faço ou eu crio uma falácia. Lembrando que eu também não posso generalizar, como, por exemplo, todo político é corrupto. Eu sei que grande parte dos políticos verdadeiramente os são, mas eu não posso generalizar, porque toda generalização é falsa. Ou, por exemplo, a violência no Brasil é resultado dos programas de TV. É uma falácia, eu não posso afirmar isso. Eu não tenho argumentos para afirmar esses aspectos. Por isso, eu estaria cometendo uma falácia dentro do meu texto dissertativo argumentativo. Na aula de hoje, nós vimos aspectos que vocês devem evitar, sair correndo e jamais reproduzir lá no texto dissertativo de vocês. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!